Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Informática Aplicada. Na aula de hoje, faremos uma introdução falando sobre layout da tela do Excel, intervalo de células e como proteger planilha e formatar células. Eu sou o professor Ovidio Neto e vou acompanhar você nessa aula de planilhas eletrônicas Excel 365. Vamos lá? Eu trouxe um vídeo para você entender ainda mais sobre Excel. É importante que você vá lá na opção Saiba Mais para poder ver esse vídeo inteiro, tá ok? Vamos nessa! A gente definiu o Office, eu acho que não dá para definir uma palavra só, mas é um conjunto de aplicativos que foi desenhado para estudante, foi desenhado para o usuário doméstico, para o corporativo. Ele tem uma série de aplicações como Word, que é para você digitar seus textos, PowerPoint para fazer apresentações, principalmente Excel. Imagina uma empresa sem planilha de Excel, não dá para controlar seu estoque, controlar uma planilha de vendas, um Outlook para você receber e enviar e-mails. Mas assim, acho que se eu fosse definir em uma palavra, eu diria que o Microsoft Office, o pacote, Microsoft Office é essencial, principalmente para o mercado corporativo. Realmente, de fato, esses aplicativos são bem essenciais nas nossas vidas, né? Mas eles vêm em uma única versão, como é que funciona? Não, a gente tem várias versões, tá? A gente tem que entender primeiro qual que é o perfil, qual a finalidade, para que você vai usar, e aí essas versões estão divididas entre domésticas e corporativas. Dentro de doméstica, eu tenho o Home Student, o Personal e o Home, quando a gente fala de 365. E na corporativa, falando de perpétuo, eu tenho o Home and Business, tenho o Professional, e na edição, nas versões 365 de assinatura, eu tenho o Business Premium. Bom, Marcelo, então para o corporativo, qual a versão que você indica? Para o mercado corporativo, com certeza eu indico a versão Office Home and Business perpétuo. E assim, consigo te dar vários motivos para isso. Primeiro, que é uma licença perpétua. O que quer dizer isso? Você vai comprar um produto, vai comprar o Office, vai instalar no seu equipamento. Se você tiver que comprar um novo equipamento, tiver que mudar de máquina, você vai poder levar essa licença com você. A licença é do usuário, não é do equipamento. Legal. Isso é bem interessante, né? Ainda mais que os hardwares avançam com tanta velocidade hoje em dia, então a troca de máquina é cada vez mais frequente. Sim. Nós temos aqui, na nossa página inicial, como todo software padrão Microsoft, a parte superior nós temos as guias, tá? Aí vai até uma dica, na aula de Word eu naveguei bastante por todas as guias e aqui a gente pode fazer a mesma coisa pensando no Excel, tá? Nós temos aqui a nossa planilha como um todo, nós temos a nossa pasta de trabalho. Importante dizer que, por que pasta de trabalho? Eu posso ter mais que uma planilha. Tá vendo que aqui tem a opção planilha 1? Se eu clicar nesse maisinho, ele cria aqui planilha 2. Então, por exemplo, planilha 3 e assim vai. Por exemplo, eu posso ter um controle da minha empresa e onde cada planilha é um mês do ano. Então, aqui é janeiro, aqui é fevereiro, aqui é março e assim vai. O conjunto dessas planilhas nós chamamos tecnicamente de pasta de trabalho e cada uma dessa é uma planilha. A planilha, ela é composta por esses quadradinhos, que você nunca mais vai falar quadradinho. Isso aqui são células. O que são as células? As células são o encontro das linhas com as colunas. Reparem que se eu clicar segurar o Ctrl do meu teclado e apertar a setinha para baixo, ele vai para a minha última linha, tá? Que é a linha 1.048.576. Legal, porque as linhas é por número. Mas e as colunas que é por alfabeto? Quando ele acabar o alfabeto, ó, reparem, quando ele chegar no Z, ele vai começar a contar de novo. A, B. Se eu apertar o Ctrl do meu teclado e a setinha para a direita, ele vai para a minha última guia, que é a guia XFD, tá? Então nós temos aí colunas pra caramba, linhas pra caramba em cada uma das planilhas da minha pasta de trabalho. Então, uma planilha é composta por várias células. Uma pasta de trabalho é composta por várias
planilhas. Até essa questão de nomenclatura é muito importante isso ficar claro para todos nós. Tá certo? E assim a gente termina de desvendar essa página inicial do Excel. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre a barra de ferramentas que eu tenho no Excel, tá? Então, por exemplo, quando eu seleciono algumas células, eu posso colocar borda, eu posso colocar cor, eu posso mudar a cor da fonte, eu posso aumentar o tamanho da fonte, eu posso mudar qual é a fonte, tá? Além disso, eu posso também deixar centralizado o texto, tá? Para aqui. Posso deixar ele alinhado, clicando aqui, tá? Ele fica centralizado, fica alinhado à direita, fica alinhado à esquerda. Eu posso mesclar células, juntando duas em uma. Isso aqui é um clássico que eu uso há anos, eu não vou deixar de fazer. É só lembrar da música da Xuxa, Lua de Cristal, todos somos um, certo? Então aqui, ó, quando eu seleciono todas essas colunas aqui e clico em mesclar, ele vira uma só, tá? Posso trabalhar com formatação de dinheiro, por exemplo, 50. Eu quero deixar R$50. Eu não vou digitar o R cifrão, eu clico no formato da moeda. Ele automaticamente vai ficar em formato de moeda. Posso deixar em formato de porcentagem. Posso escrever, por exemplo, 10,5. Eu posso aumentar as casas decimais. Posso diminuir as casas decimais. Eu posso usar a formatação condicional. Por exemplo, eu estou fazendo um boletim de um aluno e na escola do Ovidião a média é 6. Então todo aluno que tiver, toda nota que for abaixo de 6 eu quero deixar vermelha. Então como que eu faço isso? Formatação condicional. Aí eu venho aqui, ó, regras de realce, menor do que, coloco 6 e deixo vermelho, olha lá. Todas as notas abaixo de 6 está vermelho. Tá vendo? O 10 não está vermelho, né? Se eu mudar para 4, automaticamente fica. Se eu pôr 5, automaticamente fica. Se eu voltar para 9, automaticamente sai. O 6, ó, se eu pôr 5, fica vermelho. Se eu pôr 7, não. Tá? Então eu tenho aqui a formatação condicional. E assim funciona todas essa nossa barra de ferramentas, tá? Eu tenho as fórmulas que eu consigo trabalhar, pegar as fórmulas mais recentemente usadas, tá? Então, todas essas opções fica disponível na nossa barra de ferramentas aí nas nossas guias. Muito bem. Um outro ponto que a gente pode trabalhar quando o assunto é Excel, vou aumentar aqui, eu posso aumentar o zoom, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, criando gráficos, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, frutaria do Ovidião, e aí eu vou colocar melancia, laranja e melão. E aí eu vendi nesse mês 502 melancias, 410 laranjas e 85 melões. Muito bem. Seleciono eles, vou aqui na opção de inserir e escolho o gráfico. Vou escolher aqui, por exemplo, um gráfico de coluna. Olha só que legal. Ele automaticamente já cria o gráfico para mim. Tá, ó. E o gráfico está criado. Tá? Aí, reparem que o título do gráfico está escrito título do gráfico. Eu posso dar duplo clique e escrever aqui, ó. Frutaria do Ovidião. Tá? Eu poderia também fazer um gráfico de pizza. Normalmente a gente usa gráfico de pizza quando o assunto é porcentagem. Então, por exemplo, eu quero dizer que 50% das minhas vendas foi melancia, 28% foi laranja e 22%. Lembrando que a soma, quando fala de porcentagem, tem que ser 100%, né? Seleciono aqui,
Aí eu vou lá nos meus inserir, gráfico, e escolho aqui a opção de pizza. Olha só que bacana. Ele já deixou lá melancia, ó, 50%, laranja 28%, melão 22%. Aqui uma observação importante, quando eu clico no gráfico, reparem que eu posso já ir alterando ele, ó. Tá? Eu posso ir pondo opções, deixar ele diferente, tá? Isso é bem bacana. Faltou pôr um gráfico, o título do gráfico também. Vou colocar aqui Frutaria do Ovidião. Enfim, trabalhar com essa manipulação de gráfico de uma forma geral é bem tranquilo, bem simples, tá certo? Agora eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre a formatação, tá? Então se eu pegar, por exemplo, aqui onde eu escrevi lá a Frutaria do Ovidião, eu quero, por exemplo, mesclar o título, aí eu seleciono aqui, eu posso, por exemplo, deixar o título com um fundo, vamos fazer com carinha do monitor, com esse grená aqui, com esse vinho, né? E a letra branca. Eu posso colocar uma borda, tá? Além disso, eu posso, por exemplo, digamos que eu coloquei aqui melancia em negrito, e eu quero deixar laranja e melão. Reparem, se eu clicar em melancia, clicar em pincel formatação e arrastar para laranja e melão, ele automaticamente copia essa formatação dos outros dois, tá? Então, de uma forma geral, eu consigo fazer todas essas formatações de centralizado, mesclar, o tipo do valor, que nem aqui o valor está em porcentagem, tá? Lembrando que se eu clicar com o botão direito também, eu posso clicar aqui em formatar células, ele me abre uma caixinha com todos os tipos que eu posso alinhar. Quando eu trabalho com esses números, eu posso trabalhar com número, moeda, data, hora, porcentagem, que é o caso desse exemplo, tá? Então, toda a formatação que eu consigo aí explorar bastante no Excel. Reparem que a seleção de objetos, elas podem ser feitas de várias maneiras. Eu posso segurar o Shift do meu teclado e com a setinha para baixo, ele vai selecionando as opções, assim como para a setinha direita ou para a esquerda, tá? Outra maneira é com o próprio mouse. Clico em uma célula, seguro e fico indo para cima e para baixo e eu faço aí toda a seleção. Para que serve a seleção? Digamos que eu quero pintar de verde esses três. Ao invés de fazer um por um, eu seleciono os três e aí quando eu escolho a fonte verde, automaticamente toda a célula que eu selecionei sofre essa alteração. As fórmulas são atores aí principais quando a gente fala em Excel. Então, por exemplo, eu quero fazer uma soma dessa porcentagem. Igual, soma, abro parênteses, primeiro valor. Quem é o primeiro valor? É o B2. 2 pontos, o 2 pontos significa até. Quem é o último valor? O B4. Então, quando eu escrevo igual, soma, B2, 2 pontos, B4, o Excel está lendo isso como B2 até B4, que vai dar 100%. Olha só que bacana. Se ao invés de colocar o 2 pontos, eu colocar ponto e vírgula, o ponto e vírgula não é até, o ponto e vírgula é e. Então, ele vai somar só o B2 e o B4, então aí vai dar 72. Então, olha só, hein? Um errinho é o suficiente para causar aí um grande problema. Vamos imaginar que eu quero também saber a média. Então, o que eu faço? Igual, média, abro parênteses, primeiro valor que é B2, até o último. Reparem que da outra vez eu digitei. Agora, ao invés de digitar, eu estou clicando e arrastando. Ele já escreve a fórmula para mim, tá? Eu tenho também, por exemplo, a função máximo, que dá o maior valor de uma lista. Olha aqui, no caso é o 50%. Né? Eu tenho também a função mínimo, que dá o menor valor de uma lista, que no caso aqui é 22. Reparem que se eu mudar os valores, ele vai mudando a fórmula também. Muito bem. Não tem como a gente falar
de um Excel em uma aula atualizada, que é o caso que a gente está fazendo aqui, e não falar de computação em nuvem, né? Por muitos anos, onde que a gente salvaria essa planilha? Ou no meu computador, ou lá atrás em um disquete, ou depois em um pendrive. Hoje, a gente quando clica em salvar, reparem que eu tenho a opção de salvar no OneDrive. O OneDrive, ele é o drive da Microsoft, tá? Assim como a gente tem o Google Drive. E é importante mencionar que tudo que eu salvar aqui fica salvo no meu Drive, tá? Não fica salvo na máquina. Vantagem é que eu consigo acessar de qualquer lugar do mundo. Desvantagem, eu preciso ter conexão com a internet. Se eu não tiver a conexão com a internet, não acontece. Tá ok? Chegamos ao final de mais uma aula, a aula de planilhas eletrônicas aqui do Excel 365. Não esqueça de acessar o Saiba Mais para você ainda ter mais informações sobre Excel. Vejo você nas próximas aulas. Tchau, tchau!